Gente, socorro. Eu tô animado. Eu tô feliz com essa aula. É muito legal brincar de PROC. Alguns falam PROCV, PROCV, mas não importa. O que importa é que esta função realmente é uma das funções mais utilizadas em qualquer planilha, em qualquer departamento, em qualquer empresa, em qualquer negócio. Realmente aprender e dominar essa fórmula vai facilitar muito a tua vida. Sem mais, para de falar, Júlio, vamos direto para o que interessa, que o aluno quer aprender, não quer ouvir você falar. Então vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, eu vou utilizar a fórmula PROC-V. Aqui eu tenho uma tabela. Nessa tabela eu tenho o nome do aluno e as notas que ele tirou. Olha que interessante, aqui eu já tenho uma fórmula, que é o que? A média. A média que vai falar para mim o seguinte, olha, essa foi a média dele no período das provas. Então na nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, as notas dele foram essas, então a média dele é 8. E por a média dele ser 8, então ele está aprovado. Por quê? Porque aqui a gente tem uma fórmula C, que nós vamos aprender também. E se você já aprendeu, aqui fica um reforço. A fórmula C nada mais nada menos está falando para mim o seguinte, olha, se a média dele for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Simplesmente uma fórmula C básica, simples, com este critério. Por isso que ele foi aprovado, por isso que esse foi reprovado. Vamos imaginar que esse aqui, que está 6,5, ele tivesse tirado 10 nessa prova. Então aqui é 10, olha, 7,8. Então ele foi aprovado. Júlio, o que aconteceu aqui? Porque estava verde e ficou vermelho de forma automática. É porque aqui nós temos uma formatação condicional, onde eu falei para ele o seguinte, gerenciar regras. Eu vim aqui e falei para ele o seguinte, olha, se neste campo aqui estiver a informação reprovado ou o texto reprovado, então eu quero que você fique vermelho. Por isso que ele está vermelho. Mas também disse para ele o seguinte, mas se estiver verde, ou seja, formatar apenas células que contenham texto específico, contém aprovado. Então, se nessa célula tem aprovado, ele vai ficar verde. E isso está ligado diretamente com essa informação aqui, que está ligado diretamente com essas informações aqui. Por isso, novamente, se o Júnior tirou 5, ele continua aprovado. Se o Júnior, na nota 2 dele, foi 5, ele continua aprovado porque ainda está em 7. Lembra que a fórmula é maior ou igual a 7. Mas se aqui ele tirou 9, então ele está reprovado. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos e aqui encontra-se a nossa tabela para começarmos o nosso PROC-V. Imagine que você tem um banco de dados gigante com as notas de todos os alunos. Ou, se isso aqui não fosse nota, fosse meta, e aqui não fosse aluno, fosse vendedor, que seja, o conceito é o mesmo. Então aqui eu tenho uma tabelinha, né? Vamos imaginar que essa informação aqui estivesse ocultado, e você estivesse aqui numa apresentação, simplesmente aí com a sua direção, e falasse assim, bom, vamos agora falar dos nossos alunos. Então você vinha aqui, eu criei mais uma validação de dados aqui, uma listagem, lembrando, validação de dados, vem dados, vem validação de dados, seleciona aqui lista, e aqui você seleciona os nomes que você gostaria que aparecesse aqui, e eu selecionei os nomes que constavam naquela tabela, que constam naquela tabela. Dei OK, belezinha. Então, poxa, vamos ver aqui então agora como é que está a Beatriz. Beatriz, olha só. As notas da Beatriz é 10, 10, 10, porque ele buscou a informação que está aqui. Olha, Beatriz, olha a nota dela, 10, 10, 10, 10. Essa Beatriz aqui manda bem, hein? Você tá doido? Muito bem, voltando aqui novamente na nossa fórmula. Bom, aqui eu tenho uma validação de dados e a fórmula PROC-V está aqui, ó. Para cada célula eu tenho um PROC. E o que esse PROC está me falando? Ele está falando o seguinte, que eu selecionei este nome dessa célula J5. Eu busquei esse nome nesta matriz, na qual está selecionado. E na nota 1, eu quero
a coluna 2, porque eu selecionei esse campo. Então, a partir do momento que eu selecionei esse campo, essa aqui para mim é a coluna 1. Essa aqui é a coluna 2. Então ele está buscando o nome na coluna 1 e vai buscar a nota da coluna 2. E por que falso? Porque aqui é um critério que o Excel me fornece para dizer o seguinte: você quer que a informação seja exata, então você coloca como falso. Se você quiser uma informação aproximada, aí eu colocaria verdadeiro. 98, 99% das nossas formas, da utilidade nossa com o Procv, aqui é falso, porque a gente quer a informação exata. Coloquei falso, apertei Enter, então ele trouxe a nota da Beatriz. Bom, o que eu fiz aqui? A mesma coisa, só que ao invés de eu selecionar a coluna 2, eu selecionei a coluna 3, que é essa nota aqui. Porque lembra, primeira, coluna 1, aluno. Coluna 2, coluna 3. Então, por isso que eu selecionei a coluna 3 e ele vai trazer a informação da coluna 3. Legal? E assim sucessivamente. Tá bom, Júlio. A fórmula já está pronta. Eu quero construir essa fórmula junto com você. Bacana. Então, vou deletar aqui. E vou vir aqui. Vamos lá. Igual. Vou digitar a minha fórmula, ou seja, a minha função, que é Procv. Abrir parênteses. Qual é o valor que eu estou procurando? Esse valor aqui. Certo? Este nome. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Onde está a minha matriz tabela? Aqui está. Minha matriz tabela. Selecionei. Maravilha. Índice coluna. Ou seja, qual é a coluna que eu quero que a informação seja trazida para essa célula? Bom, coluna 2, porque a coluna 1 é nome. Eu quero a coluna 2. Coluna 2, ponto e vírgula, falso. Fechei parênteses. Falso, lembra? Porque eu quero a informação exata, não aproximada. Aqui está a nota da Beatriz. Júlio, eu quero a mesma coisa com a nota 2. O que eu, Júlio, costumo fazer? Tá, eu, Júlio, existem outras formas de fazer isso. Eu simplesmente, para agilizar, né, eu venho aqui, Ctrl C, e vou te mostrar um erro. Ctrl C e Ctrl V. Aí você fala, bom, tá certo, é 10. Não, vou colocar aqui 8 na nota dela. 8. Olha aqui. 10. Mas por quê? O que aconteceu? Vamos tentar entender o erro aqui. Bom, apertei F2. Quando você aperta F2, ou dá 2 cliques na célula, dá na mesma, ele vai falar para você como é que está a sua fórmula. Olha como é que está. A matriz já saiu do seu parâmetro, do seu perímetro. Olha, ele está falando que eu estou buscando a informação do K5. E na verdade é o J5. Então, a partir do momento que eu arrastei para cá, ele também trouxe as fórmulas para cá. O que eu, Júlio, faço? Eu simplesmente seleciono aqui, tá vendo? Ó, e arrasto para cá novamente. Pego essa informação e... Ops. Pego essa informação aqui e arrasto para cá novamente. E agora eu não quero na coluna 3, na coluna 2, eu quero na coluna 3. Vou colocar aqui 3. Olha só, ele já trouxe o 8 para mim, que é o que está aqui. Então, eu poderia repetir isso para as demais colunas. Mas tem outra forma. Eu quis te mostrar de um jeito que é possível você corrigir, mas tem ainda um método um pouquinho mais fácil. Bom, voltando aqui. Eu tenho essa matriz tabela e ela vai ficar fixada aqui, mas como eu consigo travar ela aqui? Simples. No B4 eu venho aqui e aperto F4. No H16 eu venho aqui e aperto F4. O que é o F4? Ele trava a célula. Então eu posso movimentar minha fórmula para qualquer lugar que aqui vai continuar travado. Legal isso, né? Muito legal. E eu quero travar também a minha coluna. Eu venho aqui e travei. O que vai acontecer? Enter. Agora eu vou arrastar para cá. Arrastei. Olha só.
ficou travado a informação de que o nome do aluno está aqui bonitinho, travado, isso não vai mexer mesmo. Perfeito, não vai mexer. A minha matriz de tabela também não vai mexer. O que vai mexer? Somente a coluna da informação, que não é mais 2, é 3. E aqui eu tenho 8. Então agora é só eu com Ctrl C e colar nas outras duas. Enter. Olha só. Eu quero a coluna 4 aqui. E aqui eu quero a coluna 5. Muito bem. Olha a coluna 5. Lembrando, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar um 5 aqui. Vamos olhar. 5. Dessa forma, eu posso ver agora as notas dos meus alunos. Júlia, Adrian, Matheus e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então a fórmula PROCV ela traz a informação que você deseja trazer. Então se você tem uma planilha muito grande, né, onde você tem uma tabela que você quer trazer a informação do seu produto, vamos imaginar que aqui fosse vendedor, vamos trazer para a realidade de alguns aqui, vendedor, e aqui fosse o mês e a quantidade de vendas que ele fez, certo? Maravilha. E aqui nós temos uma meta. A meta dele é vender mais do que ou igual a 7. Então aqui poderia escrever assim: meta alcançada. Esse aqui não bateu a meta. Olha só. Não bateu a meta. Vamos supor que ele tivesse vendido 10. Meta alcançada. Tá? Para eu poder criar a formatação condicional, eu tenho que vir aqui. Né? Eu tenho que vir aqui em formatação condicional e criar a formatação condicional. Mas é só para mostrar para você se aqui fosse uma planilha de venda, por exemplo. Ok? Então aqui seria vendedor. E aqui seria os 4 meses, janeiro, fevereiro, a média. E aqui é se a meta foi aprovada ou não. Então aqui seria meta ok. E aqui é não ok. Ok? Bom, com base nisso, nós temos esse gráfico. Por quê? É algo que eu gosto muito de fazer. Simplesmente assim, se eu já tenho uma informação automatizada aqui, eu simplesmente posso ter um gráfico também que será automatizado. Então vamos imaginar você na sua empresa. Vamos colocar um caso real aqui. Seu chefe chega para você e fala assim, o seu gestor chega para você e fala assim, olha, deixa eu ver aí as vendas do vendedor X. Você vem aqui e seleciona, bom, qual é o vendedor? Ah, o Felipe. Mostra para mim como é que foi as vendas dele. Porque simplesmente selecionou Felipe, selecionou aqui, copia, Ctrl C, aí você pode mandar no zap dele, dando um Ctrl V, no corpo do e-mail, você abre o seu novo e-mail, dá um Ctrl V e manda. Olha que bonito que fica. Olha que legal que fica. E informação rápida. Simplesmente por quê? Porque você tem uma planilha grande, né? Poderia ser produtos aqui, certo? Quantos produtos foram vendidos, uma planilha gigante com vários produtos, e você simplesmente vem aqui e seleciona a informação e ele já te dá um gráfico automático. Legal? De novo, PROCV nada mais é do que digitou a função, selecionou o valor que você procura, ponto e vírgula, seleciona a sua tabela, ponto e vírgula, a coluna que você quer trazer a informação, no caso coluna 2, e falso para trazer a informação exata. Fechou parênteses, deu ok, e você vai começar a decolar com essa fórmula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.
talvez é a fórmula mais utilizada no mundo dos negócios. Fica com Deus e até a próxima.